Minha antiga casa ficava em um povoado afastado. Era um daqueles povoados no meio do nada, perto de uma estrada de barro, e para chegar em nosso povoado, existia um rio no meio do caminho. Mas ele era muito raso, e quase todo mundo, para não andar demais até a ponte, atravessava por ele a pé. Nesta casa morávamos meu pai, minha mãe e meus avós, e atualmente apenas meus avós moram por lá, porque meus pais e eu nos mudamos. O rio era muito calmo e raso, como eu disse, mas em certas épocas do ano ele enchia e ficava muito forte. E em uma dessas cheias, um dos moradores do nosso povoado decidiu passar por lá e foi arrastado e acabou morrendo afogado. Isso, na época, abalou muito a cidade. Certo tempo depois, meu pai, indo visitar meus avós, decidiu atravessar o rio em dia de cheia forte. E enquanto ele estava caminhando, vinha um homem em sua direção. Ao chegar perto, ele para e meu pai fala: "Está forte a água hoje, hein?" E o homem não responde. Meu pai acha aquilo muito estranho e foi aí que ele percebeu que a água em suas pernas batia com força e fazia um barulho e ondas. E nas pernas do homem não faziam nada. Elas simplesmente seguiam sem serem desviadas. Assustado, meu pai pergunta: "Quem é você?" E o homem dá 2 passos para trás e some do nada. Meu pai corre de medo, saindo com tudo e indo na casa dos meus avós e pede para nos avisar do ocorrido e que demoraria para voltar, pois para voltar ele usaria a ponte. E ele nunca mais atravessou a cidade pelo rio. Trabalho em uma fábrica no Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A fábrica fica isolada de tudo, com muito mato ao redor e cercada com prédios empresariais menores. Mesmo sendo isolada, a região é bem cuidada, com árvores bem podadas, boa iluminação e bancos, pois a fábrica funciona 24 horas por dia. Nós temos um baixo índice de acidentes, mas em meados de 2020, um homem morreu por lá. O nome dele era Alberto. Alberto era eletricista e, ao fazer uma manutenção, tomou um choque muito forte. Ele ficou internado por 3 meses, mas depois de um tempo, veio a falecer no hospital. Eu entrei nessa fábrica em dezembro de 2020 e ele já havia falecido, mas seu caso é utilizado como exemplo para a prevenção de acidentes. A empresa toma o maior cuidado do mundo e nem sua foto é divulgada. Apenas os funcionários mais antigos sabiam quem ele era. Há 3 meses, a empresa contratou o seu Ricardo, um homem já com idade que recebeu o apelido de coveiro, justamente por ter sido coveiro no passado. Ele dizia que por ter trabalhado como coveiro, ele via as coisas. Esses dias, seu Ricardo andando pela fábrica, viu um rapaz sentado em uma mureta, triste, cabisbaixo, e perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que o homem respondeu que estava ali porque só ia pegar suas coisas e ir embora. Seu Ricardo passou por ele e nos contou o ocorrido, falando que acreditava que o rapaz tinha sido mandado embora, mas ninguém tinha notícias de alguém sendo demitido. A notícia rodou a fábrica e foi confirmado que ninguém tinha sido demitido de verdade. E então questionaram para seu Ricardo como o homem era, e ele simplesmente descreveu perfeitamente o Alberto, sem nunca ter o visto antes. Depois desse dia, ele foi transferido para o turno da manhã, pois se negava a trabalhar de noite. Do lado da minha casa, tem uma casa que sempre foi de aluguel, e sendo assim, sempre teve muita gente diferente morando, e do meu quarto, eu consigo ouvir muito bem o que acontece na casa. Uns 5 anos atrás, um casal idoso veio morar nessa casa. Vieram de fora, então ninguém da rua conhecia os dois, e nem fez muita questão de conhecê-los. Eles moravam sozinhos e de vez em quando apareciam alguns filhos e netos. O casal era muito silencioso durante o dia e muito barulhento à noite. Chegava um certo horário, entre 11 e 5 da manhã, que eles simplesmente começavam a mudar os móveis de lugar. Do nada, e eu ouvia tudo muito bem. A televisão alta, as portas batendo, móveis arrastando e eles conversando. E isso durou uns meses. Um dia eu comentei com minha mãe e falei que o casal fazia muito barulho de madrugada e se isso não a incomodava. E ela me solta um: "Ana Rita, eles se mudaram faz tempo. Tu não viu porque não estavam em casa no dia." E na hora eu me arrepiei todinha e até hoje eu não sei bem o que aconteceu. Eu mudei de quarto porque depois que eu descobri que não tinha ninguém na casa, os barulhos começaram a me incomodar. Mas depois de um tempo, parou e eu nunca mais ouvi nada.
Vou contar uma história que aconteceu comigo na época da pandemia. Eu cheguei a publicar no mesmo dia, mas depois eu apaguei, pois não me senti confortável em publicar no calor do momento, mas hoje me sinto à vontade para contá-la. Em plena quarentena, isolamento máximo, precisei ir ao mercado. Me preparei para a guerra, que aos poucos nós estávamos acostumados. Máscaras, luvas, álcool gel e touca. Quase um astronauta. Chamei o elevador já com a intenção de sair de casa. Entrei e o elevador descendo. De repente, uma parada brusca no quinto andar. Ao abrir as portas, vejo pela janelinha de madeira a Dona Maria, tão assustada quanto eu. Na hora, eu falei em tom nervoso. Já te mando o elevador de volta, Dona Maria. Sem pressa, meu amor. Ela respondeu com o seu jeito de sempre, carinhosa. Cheguei no térreo e corri para falar com o porteiro, sem mandar o elevador de volta para o quinto andar. Dona Maria já tem bastante idade, mora sozinha e raramente recebe visitas. Sempre penso muito nela, ainda mais nessa situação terrível. Encontrei o porteiro distraído com o movimento da rua e quase o assustei. Seu José, você me faz um favor? Pode interfonar para Dona Maria? Ela estava esperando o elevador. Diga que eu vou ao mercado e posso comprar o que ela precisar. Seu José olhou assustado para mim e respondeu sem jeito. Dona Maria não está, ela está internada há uma semana, com suspeita de Covid. Acabei de vê-la. Ela deve ter voltado no turno do outro porteiro. Seu José, contrariado, interfonou. Ninguém atende, você deve ter confundido. Fui ao mercado com a história na cabeça. Tinha absoluta certeza que era Dona Maria. A voz dela dizendo sem pressa, meu amor, ainda ecoava nos meus ouvidos. O nervosismo no mercado me fez esquecer momentaneamente o ocorrido, e demorei aproximadamente 1h30. Eu voltei e entrei com as compras, e seu José me esperava apoiando no batente da portaria, pálido. A filha de Dona Maria está aqui, veio buscar uns documentos. Ela faleceu hoje de manhã. Rezei a tarde inteira pelo descanso de Dona Maria. Se cuidem. Cuidem dos seus. No começo do meu trabalho na empresa que estou, tinha que viajar quase toda semana. Adorava, porque amo ficar em hotéis. Até que um dia, fiquei em um hotel antigo, numa cidadezinha de Minas. Tive um pesadelo terrível por lá, e por ali acabou meu fogo por viagens. Cheguei na cidade perto do final do dia e me indicaram esse hotel, que pela fachada já dava para ver que era bem antigo. Cheguei na portaria e o atendente me disse que estava lotado, mas que ele tinha um quarto conjugado, com 2 camas de solteiro. Disse que não tinha problema, que só ia ficar o fim de semana por lá. Então deu tudo certo e eu fui para o quarto. Me deitei com a TV ligada e esperei o sono chegar. Dormi e comecei a sonhar com um hotel que eu nunca tinha visto na minha vida. No sonho, eu entrava nesse quarto e sentava justamente na cama em que eu estava, e me virei para olhar para o armário que tinha ali. Entre o lado do armário e a parede tinha um menino que deveria ter uns 7 ou 8 anos. Ele cobriu o rosto com as mãos, como se estivesse brincando de pique-esconde. Ele tirou as mãos do rosto, olhou para mim e fez assim, botando o dedo na boca, como um sinal de silêncio. E em seguida, ele olha para a porta. Nisso, eu acordo do sonho, mas eu estava tão assustada que não preguei mais os olhos até amanhecer. No dia seguinte, saí do hotel e fui embora apavorada. Parecia um sonho simples, mas não senti isso quando acordei. Eu nunca em toda a minha vida tive um pesadelo que me fizesse ter medo. Esse aí eu fiquei apavorada, porque o menino não era dessa época. A roupa que ele vestia era antiga e ele tinha um boné de época também. Fala pessoal, beleza? Se vocês quiserem mandar a história de vocês aqui para o canal, envie para o e-mail cripbrasil@yahoo.com cripbrasil@yahoo.com. E se vocês forem enviar as histórias, tentem colocar detalhes para que ela fique um pouco maior, tá? Porque se a história tiver uma linha ou duas, aí fica impossível de narrar, porque fica muito curto e aí não fica bom pro vídeo, né? Fica coisa de menos de 1 minuto. Então se vocês forem escrever, coloquem o máximo de detalhes possível, né? Um parágrafo grande aí e vai dar tudo certo. Muito obrigado pela força sempre, forte abraço, tenha um bom dia.